Olá, boa noite, espero que todos estejam bem. Agora, na terça-feira, nós estamos aqui. Ontem nós tivemos uma live bem especial, eu espero que você tenha acompanhado, esteja acompanhando o nosso canal. Meu nome é Paula Belmonte, sou deputada federal aqui do Distrito Federal. Vocês me desculpem a minha voz um pouquinho rouca, que o tempo está mudando aqui, e quando a gente começa a mudar, o corpo também começa a sentir. Mas eu estava falando da live que nós tivemos ontem. Nós tivemos uma live a respeito sobre o Dia Nacional da Adoção, que foi um dia que é para que a gente possa dilatar o nosso coração, como diz a nossa secretária da família, secretária nacional da família, Ângela Gandra. E nós tivemos essa live lá no Ministério da Mulher, junto com a ministra Damares. E, na sequência, nós tivemos uma live falando sobre a violência da mulher. E a ministra fez questão de participar uma parte da live, que nos trouxe muita alegria, junto com o delegado Pablo e com o locutor Fred Linhares, aqui do Distrito Federal, uma pessoa que trabalha já há muitos anos nessa pauta, trazendo para a população todo o conhecimento em relação à violência. Nós sabemos que a pandemia, além dessa situação que nos deixa muito tristes e às vezes preocupados em relação à nossa saúde, nós temos também uma situação que é a empregabilidade. Empregabilidade principalmente do jovem que está aí, muitas das vezes agora, sem estar prestando vestibular, o que vamos fazer? E alguns, infelizmente, perderam o emprego. Então, é algo que é importante, porque o emprego, ele traz a dignidade. Eu digo que emprego é a dignidade da pessoa. É a oportunidade de ela poder exercer a sua liberdade. Boa noite, Everson. Boa noite, Joyce, Daniela, Gabriel, Neide. Boa noite a todos. Mais uma vez, estou bem feliz com os nossos convidados, são pessoas que são daqui do Distrito Federal, mas são, sim, comprometidas com o crescimento e com a construção de uma nova sociedade. A sociedade que tem harmonia, tem diferenças, às vezes, de pensamento, mas tem principalmente o foco da união das coisas que pensamos juntos e convergentes. E é isso que eu acredito, nós estarmos construindo cada dia mais esse Brasil tão abençoado por Deus. Então, eu tenho o prazer aqui de convidar a doutora Ana Maria. Ela é procuradora do trabalho aqui do Distrito Federal e uma pessoa que já faz um trabalho muito forte também. Nós já tivemos uma live a respeito do socioeducativo, então eu sou muito grata de a senhora ter recebido. Tudo bom, dona Maria? Tudo. A senhora tem que desligar primeiro esse mute. Olá, tudo jóia? Tudo bem? Muito grato por aceitar o nosso convite aqui, de estar fazendo parte dessa live, viu, doutora Ana Maria? Prazer é meu, esse tema para mim é assim, apaixonante, é instigante, enfim, eu fico muito agradecida de estar aqui nessa oportunidade. Muito grata. Vamos lá agora para a diretora Cíntia. Boa noite, Cíntia. Boa noite. Muito grata por você ter vindo. A Cíntia, eu quero assim dizer, eu sempre falo da minha primeira experiência no socioeducativo. E a Cíntia que me proporcionou essa experiência no socioeducativo. Muitas das vezes, doutora Ana Maria e Cíntia, as pessoas falavam do socioeducativo para mim. Eu morei ali no final da Asa Norte, nós tínhamos um antigo CAGE, e realmente mostrava um aspecto assim, muito diferente do qual eu encontrei, que eu quero trazer aqui para a realidade das pessoas. E é muito importante a gente dizer o tanto que eu vejo que é uma visita importante para as pessoas conhecerem. É um ambiente seguro, precisa de segurança, é proposto uma segurança, mas é muito importante as pessoas conhecerem essa realidade do socioeducativo para encontrarem o brilho no olhar daqueles jovens de esperança, de construção, de querer superar, e também um pouco da história de muitas faltas de oportunidades. E por isso, mais importante que tudo, nós trouxemos uma pessoa que, graças a Deus, superou, trouxe realmente, conseguiu realizar a sua reabilitação. E nós estamos aqui com muita honra. Eu fiz questão de apresentá-lo por último, porque eu acho que ele é fico até embargando meu coisa, que ele é a realidade de uma construção de ser humano. Então, eu quero apresentar aqui eu vou até falar de novo, doutora Ana Maria, me ajuda aqui, Joconias Neto, ele é ex-sócio-educativo, embaixador da Universidade da Juventude na organização
ON da ONU, da Organização das Nações Unidas. E já participou na pele o que é estar no socioeducativo e conseguiu, graças a Deus, se restabelecer e mostrar e fazer uma bandeira desse tema no sentido de que a gente tenha menos jovens no socioeducativo. E, para mim, é uma grande honra tê-lo aqui. Opa, eu fiz errado aqui. Geoconias! Até Boa o final. noite. Eu vou falar seu nome direito, viu? Muita gente confunde, é assim mesmo a primeira vez. Boa noite para todo mundo, doutora Ana, Cíntia, deputada Paula. Geconias, é um nome esquisito mesmo. Geconias Neto, vou chamar de Neto. Pronto. E aí traz todos os seus antepassados, vô, pai, né? É isso mesmo. Né? Ontem foi o dia da adoção, o dia da família. Olha, muito prazer em estar aqui. Eu quero, assim, começar aqui, cada um se apresente e fale um pouquinho de quem é a pessoa, um pouco da experiência, para que a gente comece aqui, iniciar o nosso trabalho, nossa conversa a respeito exatamente da reabilitação dos jovens no socioeducativo, a questão do emprego, que é algo que eu defendo muito, e ficarmos à vontade, que aqui é a casa de vocês. Doutora Ana Maria, a senhora quer começar? Posso começar. Então, meu nome é Ana Maria Villarreal, eu sou procuradora do trabalho aqui no DF, e em 2017 eu assumi a Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente do Ministério Público do Trabalho. Então, a partir da assunção desse encargo, a gente tem muito contato com essa questão do trabalho infantil, trabalha muito na prevenção e erradicação do trabalho infantil, e a Cor de Infância, que é o nome da nossa coordenadoria, ela tem a Cor de Infância Nacional e as coordenadorias regionais, né, em todos os estados da federação. E ela já tinha um projeto, né, de aprendizagem profissional no socioeducativo, que começou no Paraná, no Rio Grande do Sul, que foram estados precursores, na Bahia, em Mato Grosso do Sul, foram estados nos quais eu me inspirei. No Rio de Janeiro também, lá no Degase. E aí eu idealizei esse projeto aqui, adaptei aqui para o DF, para a realidade do DF, e assim começamos em 2018, em 2 unidades, Santa Maria e Recanto das Emas, e hoje estamos aí em 5 unidades de internação, né, expandindo para Planaltina, São Sebastião e Braslândia. Então, eu acho que a tônica do meu projeto, da minha atuação como coordenadora regional da Cor de Infância no Distrito Federal, foi realmente atuar no socioeducativo, e realmente foi lá que eu me encontrei até como pessoa, né, assim, foi uma experiência incrível, é uma experiência incrível, na verdade. E aí, doutora Cíntia, conte para nós como que a senhora chegou, a senhora é da Secretaria da Educação, e hoje está dirigindo um socioeducativo com mais de 100 jovens, eu acredito que é mais ou menos esse número de jovens que tem lá. Isso, quanto? 100 adolescentes. Então eu quero que a senhora conte um pouco do conhecimento desse novo local, e esse local que está sendo brilhante o trabalho da senhora lá. Obrigada. Meu nome é Cíntia, sou professora da Secretaria de Educação há 22 anos, e há 11 anos eu estou na socioeducação, e eu digo que foi onde eu me realizei enquanto profissional. Há 11 anos eu estou lá, e é muito gratificante, pretendo continuar até quando, né, for útil para o sistema, eu quero continuar, porque a gente faz com amor, né, Paula? Eu vejo que trabalhar na socioeducação, como nós estávamos conversando, é amor mesmo, a gente tem que ter muito amor no que a gente faz, e eu sou muito grata por estar onde eu estou, conhecer a realidade daqueles meninos, como pessoa, como ser humano. Eu sou muito melhor hoje do que há 11 anos atrás, eu consigo enxergar o mundo muito melhor hoje do que há 11 anos atrás, e isso não tem preço. Muito grata, doutora Cíntia. E agora você, Geconias Neto. Isso. Bom, me chamo Geconias Neto, sou egresso do Sistema Socioeducativo, hoje represento as Nações Unidas, a Juventude para as Nações Unidas, pelo escritório em ODC, pelo Programa Embaixadores da Juventude. Estou como diretor da ADA Brasil, que é uma agência de desenvolvimento de recursos assistenciais, que atua em 130 países aí do nosso globo, com projetos de desenvolvimento, principalmente com projetos de profissionalização
e ajuda humanitária, né? Bom, cumpri algumas medidas socioeducativas aí de 2007 a 2012 e quero compartilhar um pouquinho aí durante o nosso papo aqui com vocês. Boa noite para todo mundo aí. Pois é. Então, você já começou a falar, você falou assim, que vai ser o nosso princípio aqui da nossa conversa. Você falou assim, eu participei, ou eu participei de algumas medidas socioeducativas, né? Então, eu posso entender que foi uma reincidência. E, pelo que a gente vê, infelizmente, acontece muito em reincidência. E aí está a minha pergunta, por que esses jovens que deveriam estar na escola, esses jovens que deveriam estar num ambiente mais seguro, eles voltam a cometer crimes que normalmente são tráfico de droga, porte de arma e tudo. Como é que vocês veem isso? Por que acontece a reincidência? Bom, para ser assim bem sucinto, bem curto assim, bem claro, na verdade, a falta de oportunidades é o pilar, na verdade, da reincidência, né? Porque as oportunidades dentro das periferias, principalmente nas escolas das periferias, onde normalmente o crime começa, né? Todo mundo começa ali matando aula, deixando de assistir a aula, abandonando os estudos, porque na porta da escola muitas vezes tem droga, tem arma, né? E aqueles dois mundos se cruzam ali, né? Então, você tem um mundo do capitalismo, né? Que você precisa consumir. Então, você é um aluno que vai para a escola, está ali na escola, se esforçando, os teus pais, ou a tua mãe, ou o teu pai, muitas vezes são filhos de pais divorciados, se esforçando para poder estar assistindo as aulas ali, ser alguém na vida e tal, mas ao sair, você muitas vezes olha ali um jovem que já tem uma moto, um carro, um tênis melhor, uma roupa melhor, de maneira assim bem simples. Esses dois mundos se cruzam muito na porta da escola, ou seja, a falta de oportunidade, ela é de fato determinante para a questão da reincidência, mas não é só isso, né? Não é só a falta de oportunidade, porque a gente pode ofertar oportunidade depois que já está envolvido, que o adolescente já está envolvido no crime. Nos atos infracionais, você pode ofertar oportunidade, mas você vai ter que reeducá-lo para poder aproveitar essa oportunidade. Porque por viver muitas vezes ali, como eu, dos 11 até os 18 anos, dentro de um sistema que parei de estudar na 5ª série e abandonei tudo, e vivendo das drogas dessa vida, é muito difícil você aproveitar uma oportunidade só com a oportunidade, né? Então, assim, é importante a gente oferecer oportunidade, principalmente como prevenção, né? Mesmo na primeira infância, mesmo no início de tudo, né? E não deixar que aconteça. Mas quando acontece, a reincidência vem porque essa oportunidade, que raramente acontece, ela não vem da manutenção da cidadania, do que é ser um ser humano, né? Jocone, Nias, eu vou chamar de Neto para eu não ficar aqui... Fica à vontade, deputada. Eu quero, assim, aproveitar e pedir para a Silvia e para a Ana Maria, eu vou colocar aqui uma compreensão minha e quero que a gente reflita sobre essa compreensão. Quando você fala oportunidade, e eu falo isso antes mesmo de conhecer o socioeducativo, eu ouvi, assim, as pessoas falando, mas eu tive uma avó, eu também vim da periferia e não entrei no socioeducativo, eu também tive uma avó que não tinha não tinha oportunidade de estudar e nem por isso fez nenhum tipo de crime. Essa era a justificativa que que a muitas pessoas, o senso comum, muitas das vezes induzem a pessoa. A partir daquele dia que eu fui na Cíntia, e que toda vez que eu falo, isso emociona meu coração, e o quê? É que essa oportunidade, muitas das vezes, a gente não está falando do jovem especificamente, a gente está falando da família do jovem. Por quê? Porque o que eu percebi ali é que muitos jovens, e eu quero assim, até trazer realmente a doutora Ana Maria e a Cíntia para falar, que o quê? Muitas das vezes a mãe está hoje nós temos muito mais mulheres abandonadas com seus filhos, então elas são famílias monoparentais,
que elas têm alguns filhos e que tem que sustentar esses filhos, e que muitas das vezes ela não tem essa condição de sustento. Então, esse menino que hoje você está falando de 11 anos, na realidade, hoje eu vi, infelizmente, aqui no Distrito Federal, menino de 6 anos fazendo aviãozinho já. Para quê? Para sustentar a família. Então, o que eu percebo? Que essa falta de oportunidade não é nem do próprio jovem, é da própria família que muitas das vezes consegue se sobreviver através do maior empregador de trabalho infantil, que é o tráfico e criminalidade, e através desse trabalho infantil, aquela família consegue ter o mínimo, que é alimentação, botijão de gás, e jogue a primeira pedra de quem vê uma mãe, os seus irmãos passando fome e não ia tentar ajudar. E aí vem aquilo que você trouxe, muitas das vezes o ambiente também não favorece, porque os seus amigos todos estão no mesmo barco ali naquele ambiente. E vira ali uma amizade, a gente sabe como é menino na idade, eu já fui jovem, todo mundo já foi jovem, fica aquela coisa de competição, quem consegue mais. Então, muitas das vezes, quando se fala de oportunidade, não é só a oportunidade do jovem que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar que, às vezes, muitas das vezes, esse jovem supre uma carência de subsistência de uma família que não tem, muitas das vezes, uma estrutura familiar e não tem emprego. Por isso que eu sou uma grande defensora do emprego que traz dignidade. Então, como que a senhora vê essa minha visão? Foi isso que eu levei do socioeducativo, reformulou todo o meu pensamento, sabe, doutora Ana Maria e Cíntia? Porque, de vez eu ver essa falta de oportunidade que o Neto trouxe aqui, eu vi vamos dizer assim, uma pessoa que está auxiliando uma mãe, uma família, e que realmente depois vai para o caminho da coisa. Eu não estou aqui passando mão na cabeça de maneira nenhuma de jovens que cometem coisas muito ruins, e que Deus me livre, cada família que tenha passado por isso, mas muitos casos é isso que eu estou falando, e que não é passado para a mídia dessa maneira. Como que vocês, senhoras, veem isso? Então, essa questão de entender o socioeducativo, primeiro precisa sair do senso comum, né, para poder entender a realidade, o contexto de vida daqueles jovens. Então, só para dar um exemplo para a senhora, deputada, quando a gente vai fazer uma sensibilização, por exemplo, lá, para eles ingressarem na aprendizagem profissional, que eles, né, eles são empregados dentro da unidade de internação, fazem a aprendizagem, a parte prática da aprendizagem simulada dentro da unidade. Então, a gente conversa com eles, às vezes, muitas vezes, não sei se o Diaconis colocou, né, de reeducar para aproveitar a oportunidade, eu percebo muito isso, assim, o Diaconis tocou num ponto muito, muito sensível. Muitas vezes, eles não entendem, dado o contexto de violência, né, do qual eles são oriundos, né, de abandono afetivo, não só abandono escolar, mas, sobretudo, abandono afetivo, né, eles não compreendem que eles estão ali, né, só existem porque o outro existe, que eles têm que praticar o bem, ser solidários, aquilo ali não faz parte do histórico de vida deles, né? Então, assim, eu acho que esse abandono afetivo, né, esse contexto de violência ali, o menino não só cometeu um ato infracional muitas vezes ele foi vítima de abuso familiar, muitas vezes, né, ele também foi submetido à exploração sexual, há uma série de fatores que o define ali naquele momento, mas que, se a gente for trabalhar, for descortinar, for conversar, for dialogar, trabalhar valores, né, reeducar para ter oportunidades, que é muito isso que o Diaconis falou, gostei dessa fala do Diaconis, ele pode, sim, aproveitar a oportunidade. Então, quando você conversa com um jovem na unidade, por exemplo, no início de uma turma, vai ter salário? Ótimo, mas assim, eles não sabem nem o que eles estão fazendo, que profissionalização é aquela, eles não acreditam naquilo, que aquilo ali vai mudar um pouco a perspectiva dele, né? A gente até pergunta, você sonha em ser o quê quando você sair daqui, né? Eles não sonham nada, eles não têm sonhos. Os sonhos deles foram roubados, entendeu? Eles não têm sonhos. Então, assim, é um trabalho, por isso que eu aposto muito na aprendizagem, porque não é, como o Diaconis colocou ali, um cursinho de fantoche, não que isso não seja importante, né? Mas é uma prática profissional que é feita durante 10 meses, né? Com disciplina, de forma sistemática, todos os dias, de segunda a sexta, com o professor ali criando vínculo afetivo com o aprendiz, enfim, ensinando noções de cidadania, que a aprendizagem não é só profissionalização. Então, é um trabalho mais duradouro, mais robusto, que é isso que eles precisam ali no cotidiano deles, né? Então, hoje eu vejo muito assim, que primeiro, antes da profissionalização, a gente precisa reeducá-los, inclusive no campo do afeto, para ter melhores, para saber abraçar as oportunidades que lhes são dadas.
E nós percebemos, como a doutora Ana falou, é muito importante nós trabalharmos os valores nas unidades, porque eles chegam realmente desesperançosos, a gente percebe que eles já estão ali há anos, tem meninos que têm 3, 4 anos que não frequentam a escola, eles não veem mais a importância da escolarização para a vida deles, eles chegam sem afeto, eles julgam muito, então você vê que eles não têm aquela questão do perdão, muitos valores eles se perderam ali nessa vida, no cotidiano deles. Então, cabe a nós, enquanto unidade, enquanto socioeducativo, focar nos valores. Eu acredito muito, como a doutora Ana falou, tem inclusive um estudo do professor Luiz, que ele fez o doutorado dele, é um professor da socioeducação, fez o doutorado, e eu fiquei pasma com o resultado da pesquisa. Qual foi o resultado? Alunos do ensino médio tinham menos esperança, do socioeducativo, menos esperança de vida do que os alunos do 6º, 7º ano. Então, eles estavam formando, saindo ali do ensino médio, e eles não tinham esperança de vida, menos do que os meninos do 6º, 7º ano. Porque eu acredito que eles pensam, eu vou pegar o meu diploma, concluir o meu ensino médio, e aí? O que eu vou fazer? Qual é a possibilidade? Eu estou com um diploma aqui, ganhei, conquistei. E agora? Então, eu vejo também muito que a gente precisa focar na oportunidade para esses jovens. Eles precisam sair. A gente não tem hoje no DF um trabalho para os egressos. A gente não acompanha os egressos. Nós não sabemos o retorno desse menino, quantos estão no CDP, na Papuda, quantos estão reinseridos na sociedade, qual é o resultado do nosso trabalho. Nós ficamos sabendo quando nós vemos como Jeconias, que é um jovem que teve uma grande ascensão, fiquei muito feliz em vê-lo em vários eventos, vários momentos, mas quantos Jeconias nós temos e não sabemos, né? E nós sabemos o negativo, porque a gente fica sabendo nas páginas policiais aqueles que não deram certo. Esses chegam para a gente, essas informações. Mas e os positivos? Aquele que a gente conseguiu reinserir na sociedade. Hoje nós não temos no DF esse estudo, e isso faz muita falta, porque a gente precisa pontuar. Estamos conseguindo avançar? Não. O que a gente precisa refazer, mudar? Não está dando certo? Ou está mais ou menos? Ou o que a gente tem que repensar? Professora Cíntia e doutora Ana Maria Jeconias, mas eu volto um pouquinho antes, assim, porque para que a gente possa reeducar, o ideal é que a gente nem precisasse fazer esse tipo de trabalho, porque não era para que as crianças entrassem no socioeducativo, né? Hoje no Brasil nós temos 120 mil jovens no socioeducativo, e eu sempre falo, um jovem no socioeducativo, dependendo do estado, custa de 9 a 14 mil reais por mês. Eu sempre trago isso porque as pessoas não têm noção. 9 a 14 mil reais por mês significa um jovem no socioeducativo. 127 mil jovens. Um jovem na educação, a gente tem um custo dele federal 4 mil reais por mês, por ano. Então, nós estamos falando o seguinte, de um jovem, um mês paga praticamente 3 por ano. Imagina essa conta. Então, nós estamos aqui, eu quero fazer uma reflexão como uma cidadã brasileira. Nós estamos fazendo algo errado, que nós estamos construindo mais socioeducativos do que construindo educação, construindo escola, né? Então, eu venho um pouquinho antes até desse jovem vir para o socioeducativo, que é essa reflexão que eu quero falar para as pessoas que muitas das vezes condenam e reclamam em relação a esses jovens. Concordo plenamente que o início tem que ser combatido. Ninguém está aqui passando mão na cabeça. Mas a minha pergunta é, esses meninos, o Jeconias falou de 11 anos, que ele entrou nessa situação. Mas eu venho falar, eu vi crianças de 6 anos fazendo aviãozinho, 9 anos. Por que essas crianças são capturadas pelo tráfico de droga e para criminalidade? Essas crianças deviam estar na escola. Então, tem algum erro muito grande nessa sociedade que a gente tem uma lacuna muito grande.
uma fala do Jeconias, eu achei fundamental para responder essa pergunta. Quando ele diz que fica ali fora da escola, ali tem a droga, ali tem a arma, tem o tráfico. Eu percebo, nós fizemos vários levantamentos com os nossos adolescentes, a maioria, a mãe é empregada doméstica, sai cedo para trabalhar, deixa o filho, o irmão mais velho cuidando do mais novo. Então, aquele menino, ele vai para a escola e o que acontece? Quando chega na escola, a escola não é mais atrativa para ele. A escola deixou de ser atrativa para as nossas crianças. Infelizmente, nós temos que repensar a educação como uma maneira... hoje em dia, nós estamos nas mídias sociais com tecnologia e ainda não chegou nas escolas. Todo adolescente, toda criança, a maioria tem acesso a essa tecnologia, não chegou nas nossas escolas. E a educação integral. Esse menino, ele tinha que chegar na escola 8 da manhã e ficar o dia inteiro na escola. Ali ele vai fazer a sua atividade de casa no turno contrário, ele vai fazer o dever de casa, que muitas vezes a mãe chega do trabalho cansada e não consegue, temos muitas mães analfabetas mesmo, que não conseguem ensinar seus filhos. E aí ele fica com aquela lição de casa, não leva a lição e é punido pela escola, vem sempre a punição, porque a punição começa de criança. Eu tenho um caso de um adolescente que chegou na unidade e eu sempre questiono com eles, por que você não estava estudando? Ele me alegou o quê? Que ele era criança, tinha 9, 10 anos e ele tinha déficit de atenção e ele nunca conseguia copiar a lição no tempo que a professora estipulava. Como ele não conseguia, ele ficava de castigo na hora do intervalo. E aí ele falou, professora, todas as vezes que eu ficava de castigo, os coleguinhas riam de mim, falavam que eu era burro, mas eu não conseguia copiar. Por quê? Porque ele tinha o déficit de atenção. E aí esse menino, ele falou, a escola para mim, professora, era sempre para brigar comigo, para dizer que eu estava errado, e eu ficava de castigo. Então ele abandonou e foi para as drogas. Então o que eu vejo? A educação integral nas nossas escolas do DF, eu acho que seria de grande importância. É muito importante, assim, eu acho muito importante, muito preciso o que a professora Cíntia está falando, do mundo do crime ser mais interessante que a escola. Eu não vou culpabilizar, né, botar a culpa na educação. Hoje em dia é muito fácil a gente culpar tudo ao nosso redor, né? Mas esse é um problema dentro das nossas comunidades, dentro das nossas famílias, né? Meu pai, ele deixou a gente, minha mãe teve que se virar, sempre foi cozinheira, lutou muito, tá? Hoje eu entrei na socioeducação, meu irmão também, meu irmão hoje está na Papuda, a socioeducação não foi suficiente para ele, a nossa família ainda, de uma certa maneira, sofre com isso. Muita coisa mudou na minha vida por causa da educação, né? Eu vou até falar em algum momento aqui, mas eu queria só pontuar... Eu queria só pontuar, porque na escola você é um moleque levado, você dá trabalho, né? E olha, o crime, ele é muito inteligente, geralmente, quem está no mundo do crime, ele tem uma personalidade de liderança, de se mover só, porque, ó, 90% da comunidade, da favela, não é criminosa, entende, amigos? Tem que ter esse debate também. Né? Ou seja, ser pobre não é sinônimo de ser criminoso, entende? Então, 10% ali, vou colocar assim, pelo método empírico, né, da investigação, depois que eu descobri esse negócio, né, que a gente observando, a gente vai ver que tem alguns que não têm estrutura para avançar só com o peito, a coragem, sem a oportunidade, entendeu? Agora, também não vou julgar quem, como eu, vacilou durante toda a sua adolescência, o momento que era para construir valores, pilares da vida. Cara, eu construí outra coisa no lugar, e hoje eu sofro muito, entendeu? Muito mesmo. Por mais que já não esteja envolvido, a luta para permanecer, para pensar em coisas boas, os caminhos da droga, os caminhos da violência que foram traçados, os gatilhos mentais, coisas que deveriam estar no lugar que hoje são outras, eu preciso administrar isso, entende? Então, enquanto a escola falava assim, ó, você é um moleque que não presta, é suspensão, é isso, aquilo outro, em casa muitas vezes você não é ouvido, não porque seus pais são ruins, mas é porque a vida e o cotidiano de se manter é uma correria,
o traficante na esquina diz, ó, você é moleque doido, sujeito homem. Então, é muito interessante, muito inteligente como que o crime alicia, entende? E tem uma frase aí que... Autoestima, né? Autoestima, claro. Tem uma frase que hoje um monte de gente... Deixa eu interromper. Isso é um trabalho que eu venho, assim, chamando. Inclusive, eu quero fazer um pedido aqui. Eu já conversei com algumas pessoas que trabalham como coach. Nós precisamos entrar no socioeducativo e trabalhar a autoestima dos nossos jovens. Porque eu acho que o que você está falando é um ponto fundamental. Quer dizer, na escola, a sua autoestima é baixa, é rebaixada, mas no tráfico você é exaltado. É o que você falou. É um ponto fundamental aí que a gente precisa trabalhar no socioeducativo a autoestima dos jovens. Pode continuar. Deputada, assim, para todo mundo que está acompanhando agora, né, quiser debater e falar aí, depois eu vou ver aí que a gente está aqui para... Né? Agora, é interessante que, se você observar, o crime também ele tem uma farsa nele, né? Ó, eu vou roubar, eu sou traficante porque eu quero pagar as contas em casa. Isso é uma minoria também de quem vive no crime, vive do crime. O crime, muitas vezes, está para financiar aquilo que veio de sonho da comunidade, da quebrada. Eu quero ter, entende? Eu quero ter. O crime oferece o ter, mas, sobretudo, é o ser. É o senso de pertencimento, a maior estratégia do crime. Ele te dá um apelido, ele te dá uma sigla para tu defender, ele te dá uma comunidade que tu faz parte, ele te dá uma pistola, você é sujeito homem, moleque doido, sujeito homem com 11, 12 anos de idade. Então, isso é poderoso. Eu acho que a escola deveria usar a mesma estratégia, mas não adianta a escola, na minha opinião, ter isso se a casa... é um grande conflito, entendeu? É um grande conflito. Então, ameniza toda essa situação. Uma frase, deputado, que todo mundo hoje diz, assim, amigos, até meus, que criticam muitas vezes a minha postura ao falar isso. Não, quem quer segue o caminho certo, né? Quem quer segue o caminho. Olha lá, ó, eu nasci na comunidade e não me tornei. Olha, quem quer segue. Mas as pessoas se espelham em quem está mais perto. Então, se eu tenho escola longe e tráfico perto, é claro que o tráfico vai ganhar. Se eu tenho um sistema de crime organizado perto da comunidade e o Estado longe, é claro que o crime organizado vai ganhar. Então, até uma questão lógica, muitas vezes, da gente fazer políticas públicas nesse país que chega na ponta e de maneira que, de fato, sejam precisas, né? Olha, essa frase que você me trouxe, eu quero também que a senhora traga essa reflexão que ele trouxe muito forte isso. Não é só o ter, eu quero pertencer, né? Esse sentimento de pertencimento, né? Então, é algo que é forte isso, né, doutora Ana Maria? Então, essa discussão a gente estava até debatendo ontem no grupo de promotores, né, eu ainda não me aprofundei tanto no assunto, mas é um tema instigante, essa questão do trabalho infantil no tráfico de drogas, né, essa questão do pertencimento, ela aparece, acho que, eu não sei muito bem o lugar, mas assim, ele não é o primeiro lugar da razão de um adolescente, de uma criança ter ingressado no tráfico, né, realmente a necessidade, né, a vulnerabilidade socioeconômica é a primeira razão, né? Depois aparece o consumo e essa questão do pertencimento, né? Mas essa questão do pertencimento, ela está muito ligada ao abandono afetivo também, né? A baixa autoestima, a pouca atração da escola, né? Que são pouco atrativas. Então, assim, em todo lugar, a gente defende muito essa questão da prevenção e erradicação do trabalho infantil, né? E o trabalho no tráfico, por exemplo, é uma das piores formas de trabalho infantil. A exploração sexual comercial, né, é uma das piores formas de trabalho infantil. Então, onde tem vulnerabilidade socioeconômica, vai ter trabalho infantil, né? Vai ter, assim, é fato. Então, toda vez que tem uma criança trabalhando, por isso que é difícil você julgar. A sociedade, ela tende a julgar essa questão do tráfico, muito sob viés infracional, sob viés criminal, né? Mas, assim, descuida que ali tem uma adolescente, uma criança que está em vulnerabilidade, cuja família está em vulnerabilidade, ele também está em vulnerabilidade, que ingressou por um caminho mais fácil, porque o dinheiro é mais fácil, como a gente até brincava, né, Jeconias, do grupo de trabalho lá na OIT, que o Jeconias perguntou assim, a gente estava fazendo um debate exatamente sobre o trabalho infantil do tráfico, e aí ele brincou. Mas vocês acham o quê? Que um jovem prefere estar o quê? Atrás de uma cadeira, no ar-condicionado, no banco, ou prefere estar correndo dos polícia 14 horas por dia com adrenalina, né, pulando o muro e tal?
se for ver, a aprendizagem paga pouco, não paga como tráfico, a média é de R$ 1.000 a R$ 3.000, né, no tráfico de drogas, mas ele prefere estar ganhando quinhentão ali numa vida mais tranquila, mais digna, né? E a gente riu, fez muita piada, e é isso mesmo, porque no fundo, todo mundo quer dignidade. Quem é que não quer dignidade? Né? Então, assim, a sociedade, por isso que eu falo, para entender um pouco o socioeducativo, as pessoas falam muitas vezes que eu sou muito envolvida, né, com a questão do socioeducativo, né, e ainda que eu não me envolvo com os jovens, né, emocionalmente, até porque, por falta de tempo até, né, mas eu acho que você se envolver com o socioeducativo, querer transformar o socioeducativo, envolve sair do senso comum, não julgar, porque quando você descobre as mazelas que estão por trás daquele jovem, daquele adolescente ali, assim, você fica pensando, será que eu não teria feito mesmo? Será que, né? Será que, então, se fosse com a minha irmã... Né? Perfeito, e na realidade é exatamente o que a gente está querendo trazer, que ali tem um ser humano, uma criança que foi negado amor muitas das vezes. Tem muitos que estão ali e que eu presenciei, eu já tive algumas vezes no socioeducativo e tive a oportunidade até de ver uma premiação de alguns jovens lá em Planaltina, que as mães estavam lá abraçando, beijando os meninos e dando a coisa, mas existe também essa questão que a senhora está trazendo, que falta realmente de uma oportunidade até do consumo, né? De necessidade, não vou nem dizer consumo, necessidade, né? Tem uma questão de consumo, mas ela não é a determinante, né? Eu acho que enquanto a sociedade, né, e aí a sociedade se reflete também o pensamento médico, a classe política, enfim, não se der conta, né, de que assim é preciso transformar, investir em políticas públicas e transformar o socioeducativo, até porque se fala tanto em segurança pública, né, então a gente precisa fazer alguma coisa, porque a segurança pública ela está por trás do quê? A criminalidade, né? Então a gente vai voltar. A criminalidade tem o quê? A infracionalidade, né? Começa cedo, começa ali com furto, vai só engrossando a trajetória infracional porque não tem uma oportunidade, não tem uma ruptura com a trajetória infracional, né? Por isso que a gente aposta muito na aprendizagem profissional como uma medida, uma política pública, porque a cota de aprendizagem é uma política pública que tem o potencial realmente de interromper a trajetória infracional. Então, o menino está no meio aberto, né? Está cumprindo LA e Liberdade Assistida e PSC. E se ele tiver uma aprendizagem ali, dificilmente ele vai engrossar a trajetória infracional dele. Mas se ele não tiver oportunidade, ele começa pela LA, outra LA, daqui a pouco ele está no socioeducativo, e dali, assim, a gente tem visto eu acompanho alguns adolescentes que saíram do socioeducativo, que concluíram a aprendizagem, e, assim, é dilacerante, porque os meninos, eles voltam para o contexto de vulnerabilidade, com famílias com diferentes problemas, diversos problemas, são muitos, né? Desde, assim, uma mãe viciada em drogas, um tio traficante, uma irmã com câncer, uma irmã abusada, são tantas coisas. Ele não tem oportunidade, não tem o Estado não estende a mão para ele depois do cumprimento da medida, pensa que ressocializou, que cumprir medida realmente é sinônimo de ressocialização, não é. Então, o que a Cíntia colocou do banco de egressos, da política de egressos, ela é fundamental para continuar apoiando o jovem, o adolescente, no sentido de trilhar um caminho cidadão e digno, né? O que eu acho que é determinante esse preconceito que existe, né? Existe um não investimento na política pública da socioeducação, né? Ainda que aqui no DF, o subsecretário, que é o Demontier, a senhora deve conhecer, ele faz um bom trabalho. De trabalho, ele realmente é uma pessoa comprometida, tem um compromisso no coração, a gente percebe o compromisso dele. Isso, ele é bem intencionado. Agora, assim, a falta de investimento vem de anos, não é? Eu não estou nem fazendo nenhuma crítica ao governo atual, né? É uma falta de investimento que vem de anos, e que, inclusive, impacta no próprio agente socioeducativo. O agente fica desesperançoso, né? Uma vez eu ouvi de um agente assim, doutora, a senhora quer o quê? A gente embrutece com o tempo, né? Porque falta tudo, não tem nada, né? Quando eu fui procurar a unidade para fazer a aprendizagem profissional, não tinha nada. Assim, mas não tem computador, não tem, né, não tem mesa, não tem cadeira, assim, como é que vocês vão ressocializar um jovem, assim, né? O que vocês, né? Então, assim, a falta de investimento, ela é brutal, assim, e só fomenta a infracionalidade, ela não recupera. A falta de investimento, ela é cruel no socioeducativo, né? E eu sinto falta muito, assim, deputada, quando eu estou lá dentro, assim, eu vou muito, com alguma frequência, assim,
a infância e a adolescência ela é regida pela incompletude institucional, não é mesmo? Não existe a instituição total, mas nem mesmo a unidade de internação, em que está ali um regime meio fechado, né? Enfim, com esse caráter prisional, de alguma forma, né? Mas cadê as políticas? Cadê a Secretaria do Esporte? Cadê a Secretaria, né, da Saúde? Cadê a Secretaria da Juventude? Todo mundo ali dentro, todo mundo fazendo uma política articulada, integrada, harmônica. Não tem, né? Então, assim, o socioeducativo sozinho também não consegue, né? Sozinho, quer dizer, ele conta muito aí com várias parcerias. Nós temos aqui em Brasília, a senhora sabe, doutora Maria? Quantos meninos meninos e meninas no socioeducativo aqui do meninos são bem poucos, acho que tem 24 agora na unidade feminina do GAME, que inaugurou agora em abril. Era em torno de 800, mas andou havendo algumas liberações, gerava em torno disso. Atualmente, o número preciso, eu não sei em quanto estamos. Então, assim, eu acho que enquanto a gente não abrir o coração para o socioeducativo, eu acho que é abrir o coração mesmo, não vai haver uma transformação de impacto, entende? Tem projetos pontuais, pessoas que estão ali o tempo todo, que se dedicam à causa, mas não vai haver uma transformação estrutural, que é o que precisa do socioeducativo, né? Então, inclusive, passando pela humanização dos agentes socioeducativos, né? Por um trabalho de humanização, de modo que eles consigam ter um trato ali com os adolescentes. Eu sei que tem vários que são, né, humanizados, a gente sabe disso, mas que sabem compreender que eles precisam ali de afeto, de valores, de virtudes. Olha, a gente fez um trabalho com os meninos do meio aberto sobre valores, com a Nova Acrópole, que é uma instituição de filosofia, e eles fizeram um questionário sobre as atividades que eram feitas em sala de aula. Eu estava no domingo aqui lendo as respostas dos questionários. Eu fiquei assim, aí eu mandei para a doutora Lavínia, que é a juíza da execução de medida, eu falei assim, Lavínia, olha... Uma outra pessoa que eu gosto aqui de colocar os nomes, doutora Lavínia, é uma grande defensora desses meninos, uma pessoa de extrema competência. Quero aqui ter a honra de recebê-la aqui nas nossas páginas, na nossa live, né? Eu nem sei muito diferente disso, mas aqui para que a gente possa tratar desse tema, que é uma pessoa que também é uma pessoa que tem uma ligação do coração com esses meninos. Não, com certeza, assim, ela é uma apaixonada, ela, né, acho que ela consegue transformar o dia a dia ali. Mas aí eu falei assim, eu li o questionário e os meninos, eu fiquei triste, porque eu falei assim, nossa, é assim que eles pensam, né? O que que falta para você mudar de vida, sair do crime, né? Mudar de cidade e arrumar um emprego. Quer dizer, olha, foi a resposta quase que comum. Assim, mudar de cidade e arrumar um emprego. Quer dizer, a mudança de cidade é para esquecer o passado, né? Esquecer ou não ter que enfrentar a realidade. Das guerras, dos problemas, dos estigmas que foram colocados ali, e porque o crime ele entende as coisas às vezes diferente da gente, que tem um olhar, digamos assim, é um olhar diferente. O crime tem um olhar diferente, né? Ele enxerga o socioeducativo e o presídio não como lugares de ressocialização, reeducação. Para o crime, unidade de socioeducação e um presídio, por exemplo, são lugares de empoderamento no mundo da criminalidade. Então, se eu, como sociedade, aí que está a sociedade que não para pensar, muitas vezes, antes de espalhar um monte de coisa que é incoerente. Se eu paro para pensar, se eu coloco um adolescente e aumento a medida dele para 5 anos, a máxima para 5 anos, se eu coloco o adolescente de 16 anos num presídio, se eu jogo alguém num presídio sem perspectiva nenhuma lá dentro de transformação, eu vou estar fazendo o quê? Como é que o crime entende isso? Eu vou estar empoderando ele, porque quando ele sai, ele é um sobrevivente, ele não é um reeducado, eu sou um sobrevivente. Então, a quebrada me abraça de maneira diferente, entendeu? Ela fala, pô, tu ficou quanto tempo lá? Não, tanto tempo. Como é que isso? Não, tanto, é assim que é. Como é que é lá? É assim, encontrei fulano, beltrano, ciclano. Lá eu fiz mais contatos, lá eu me tornei pior, né? Como diz o livro Os Miseráveis, né? Jean Valjean entrou porque roubou um pão, né? 19 anos ficou lá, ele entrou frio, diz e saiu escuro, né? O livro fala assim, entrou frio por causa do problema, mas ele saiu pior. Então, assim, se eu não entendo que os lugares que nós mandamos as pessoas que estão envolvidas em conflito com a lei
como a socioeducação, o socioeducativo, são lugares de empoderamento do mundo do crime, eu vou continuar produzindo reincidentes e futuros presos no sistema prisional. Então, preciso trazer para o debate essa perspectiva para eu entender que não adianta eu ser truculento na unidade de socioeducação, não adianta, isso não adianta, entende? Eu preciso humanizar, eu preciso oportunizar, eu preciso oferecer, eu preciso dar educação, porque, na minha opinião, a aprendizagem e a educação, elas têm feito diferenças gigantescas no socioeducativo. E olha que eu já viajei esse Brasil quase todo, palestrando sobre socioeducação, já conheci a socioeducação do Norte, Belém do Pará, Altamira, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás. Então, assim, eu já vi, e geralmente é a mesma coisa, né? São estruturas que não têm oportunidade. Se eu quero oferecer algo melhor, eu preciso formar servidores melhores e transformar aquele lugar, que é um lugar de sobrevivência, em um lugar de aprendizagem e de educação, que foi o que mudou a minha trajetória. A Cíntia está aqui, e a Cíntia hoje ela faz parte na minha opinião, né, o Demontier Amigos, meus outros amigos diretores das outras unidades, que me desculpem, né, são meus amigos também. Poxa, a gente já se conhece, é de outros tempos, né, e carnaval. Agora, a unidade de Planaltina é a unidade que menos tem ocorrência, é a unidade que mais tem atividades, é a unidade que mais valeu a pena a aprendizagem. E eu sempre brinco, né, doutora Ana? Naquela audiência lá com os donos de postos de combustível aqui de Brasília, eu falei de como que o adolescente, ele veste a camisa do crime, entendeu? Ele morre por aquela ideologia, é uma ideologia aquilo ali, e muito fera, muito top, muito bem construída, que mesmo se você oportunizar, depois de muito envolvimento, é difícil dele sair, entende? Tem outras coisas envolvidas aí. Agora, eu disse para eles lá, né, o crime veste a camisa, o adolescente veste a camisa, ele vive aquela realidade, ele dá a vida por aquela realidade, ele fala aquela linguagem, ele aprende. Imagina ele na sua empresa com o seu crachá, pendurado no pescoço, como um menor aprendiz e tal. Se ele não vai, né, entender isso ali, se a gente fizer ele entender, ele vai viver aqueles valores das empresas e vai dar a vida por elas também. Então, muitas vezes, a gente tem que ter esse olhar, né? Inclusive, isso que o Jeconias falou é interessante, porque, desculpa, Cíntia, a gente conseguiu alocar 5 aprendizes numa grande empresa aqui no DF, uma empresa que tem um tratamento assim, realmente humanizado com os empregados. É uma grande empresa realmente, né? E os meninos estavam cumprindo medidas socioeducativas no meio aberto, liberdade assistida, e aí uns meses depois, aí eu ficava perguntando, tá tudo bem aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu perguntava para o advogado, doutor, tá tudo bem? Tá, não escuto nada, doutora, deve estar tudo bem. Aí um dia eu falei, eu vou aí na empresa. Aí fui. Fui lá, conversamos, sentamos, e a diretora de RH, né, me exibiu um áudio da supervisora de um dos aprendizes, né, da transformação que ela teve ao transformar aquele adolescente, ao poder transformar e atestar a transformação e a participação dela naquela transformação. Realmente foi muito emocionante, porque o relato dela era um relato fechado para a diretora, para a chefe dela, né? Não contava que eu fosse ouvir, por exemplo, mas foi assim, eu fiquei muito emocionada, muito tocada, porque é isso. E é isso que eu sinto no dia a dia da socioeducação e de muitos gestores de unidade. A gente sente o brilho nos olhos, né? De conseguir transformar, de conseguir recuperar, de ressignificar. Aquilo ali é muito transformador para a gente também. Eu sinto isso, eu carrego. Eu vou sair, né, em breve desse projeto socioeducativo, mas assim, eu vou sair com uma dor no coração, porque é uma experiência muito transformadora, muito positiva. Você saber que a pessoa, um adolescente, né, que teve um contexto de vida difícil, ele precisa de um exemplo, ele precisa de uma palavra de carinho, de afeto, de alguém que acredite nele, né, para ele recuperar a confiança que ele quebrou com a sociedade. Então, assim, é uma experiência muito, muito incrível, assim, se a gente pudesse acompanhar cada aprendiz, cada socioeducando que entra numa empresa, dava para escrever um livro, eu acho, com as experiências, né,
E, assim, eu acho que a transformação que gera, assim, é incrível, assim. Agora, o coração tem que estar aberto, realmente, né? Eu lembro, para compartilhar com vocês, em 2014, alguns adolescentes ficavam questionando, professora, a gente não tem oportunidade, consegue para a gente? E aí nós conseguimos, junto ao governo mesmo, que eles saíssem da unidade como jovem aprendiz, eram 5 adolescentes. Olha o desafio, eles tinham que sair, trabalhar no turno contrário e voltar para a unidade. Aí nós conseguimos a liberação com o juiz e eu falei, meu Deus, se der errado, porque muita gente apareceu para dizer que iria dar errado, esses meninos não vão voltar aqui nunca mais. Vão sair e não voltam mais. É hora da meninada dormir. Boa noite. Não vai dormir? Não. Agora? Deus abençoe. Eu não quero que minha mãe. Você tem que dormir. Mãe, cadê? Dá beijo. Boa noite. Vocês vão dormir. Deus te abençoe. Pode falar o seguinte. E aí esses meninos, a juíza autorizou, à época também foi ousada a ação, a juíza autorizou, e esses meninos, eles iam para a Secretaria de Cultura, algumas escolas aqui em Planaltina, e um ficou trabalhando com a gente na nossa biblioteca, eles recebiam um valor de R$500, e eu acho que a coisa mais, para mim, foi, assim, um ponto chave na socioeducação, que eu comecei, eu falei, gente, dá para acreditar, a gente precisa dar um voto de confiança. E eles tinham a aula pela manhã, tomavam banho, eles tinham ali aquele horário para tomar o banho, almoçar na unidade, e dali eles iam para o trabalho deles. Eles saíam com tanta dignidade naqueles portões, eu falei, meu Deus, não vai dar certo. Até eu pensei, falei, que loucura. Eles não saíam sozinhos, Cíntia? Oi? Eles saíam sozinhos? Sozinhos, eles saíam sozinhos, pegavam ônibus, aí tinha um carro da unidade que deixava na rodoviária, daí eles pegavam ônibus, iam na Secretaria de Cultura, algumas escolas aqui de Planaltina, e eles voltavam. Não tivemos nenhum caso que evadiu. Todos cumpriram com o trabalho, e eu achei isso muito gratificante. Foram elogiados pelos seus supervisores. Eu me considero muito privilegiado por causa das pessoas que cruzaram o meu caminho, né? Pensa num cara que de 10 palavras, 11 eram gírias, né? Pensa num cara todo naquele estereótipo, as roupas, a fala, o jeito, etc. Quando eu falo de aprendizagem e educação, não é uma bandeira para mim. Isso para mim é estilo de vida, entendeu? Isso aí é muito mais do que uma bandeira. A gente precisa ver os resultados que isso está tendo aqui no DF, expandir o máximo para esse Brasil, lutar o máximo que a gente puder para oportunizar cada dia mais isso. Por quê? Porque eu como ex-sócio, eu como egresso do sistema, eu vou falar logo assim, escancaradamente, eu não acredito na mudança da vida sem o protagonismo de cada ser humano, entendeu? E também não acredito que alguém possa reconstruir a sua história sem ser responsabilizado e entender o que foi que ele fez de ruim, entende? E eu não posso usar a truculência e o abandono, o descaso, a ociosidade de um sistema que muitas vezes está falido como forma de responsabilizar, entende? Eu não posso usar isso para responsabilizar. Como é que eu faço para distinguir que uma coisa é boa e que é boa ou não é boa? Como que eu faço para distinguir que uma coisa não é boa? Eu coloco uma coisa ótima do lado e mostro que aquilo não é bom, que o melhor é isso aqui. E não abandonar, né? Então, eu tive uma oportunidade, quando eu tinha 18 anos, eu estava na Liberdade Assistida, que foi a oportunidade de vender livros. Eu vendia din-din e sorvete na rua, nos semáforos, nas obras. Não tinha aprendizagem, eu não saí com o diplomazinho da unidade. Eu já falei para a doutora Ana, né? Eu falei, poxa, já pensou? Eu já fiquei bravo com os caras lá, um ou outro que deu problema. Eu falei, bicho, você ficou maluco, meu irmão? Você perdeu uma oportunidade dessa, cara? Eu não tive um negócio desse, cara, de
de ter essa oportunidade, de me formar aqui, ganhar para isso, fortalecer minha família. Meu irmão, toma vergonha, né? Então, eu precisava dar uma dura nele. Então, eu saí, eu tive que terminar meus estudos com a questão mesmo do EJA, né? Eu tive que correr atrás, vender coisas e produtos de higiene, aquelas coisas todas, não quero citar o nome aqui das empresas, mas eu tive que fazer a minha correria. E quando eu fui nisso, teve alguém que creu em mim, né? Foi a instituição adventista, qual eu faço parte, a educação adventista, né? A educação adventista é um projeto que é comportagem. Você vende livros e paga a sua universidade, paga seu curso em uma universidade adventista. E foi a oportunidade que eu tive de sair, ir para a Argentina, estudar teologia, onde eu me formei. Hoje trabalho para a instituição na área social, mas, poxa, eu cheguei lá, eu não sabia falar nem português, que eu só falava gíria, poxa, a vida era toda torta, digamos assim, entendeu? Não julgo as pessoas que preferem hoje utilizar o estereótipo, né, do bonezão e do estilo hip hop para ser um militante, mas eu cansei, tá ligado? E espero que as pessoas respeitem isso. Eu prefiro andar com meu terno, minha gravata mesmo, todos os dias, no escritório e tal. Cara, não é que eu não ache bom aquilo lá. Eu só não quero mais recordar isso, nem parecer com aquilo lá, entendeu? Então, assim, cada um no seu quadrado. Mas como que eu vi isso? Porque eu tive um mentor especial. Quando eu cheguei na faculdade, imagina, média 8, primeira aula hebraico, a apostila em inglês, o professor explicando espanhol e um professor romeno da Europa. Poxa, como é que tu vai vencer, pô? Se tu passou tua vida se drogando, a tua vida fora da escola, tua vida fazendo... Voltou a estudar numa escola que, por mais que queira, por mais que... Né, Cíntia? Poxa, tão dedicados os profissionais da socioeducação, da área da educação, mas, poxa, não tem estrutura, cara, para poder ensinar. Então, eu passei por essa escola, então não tinha essa base. Quando eu chego lá, eu tinha que memorizar 25 palavras por semana e eu não conseguia, por causa da droga, né? Cola, maconha, cocaína, LSD, bala, poxa, essa é a realidade. Então, para resumir, eu não consegui. Então, botaram meu nome, meu apelido na sala lá, imagina, mais lento. Por que botaram de mais lento? Porque o professor explicava, eu pedi, professor, mais lento, por favor. Mas não tem mais lento em espanhol, é despacito, né? Então, botaram esse apelido em mim. Eu ficava com ódio, cara. Só que esse professor me pegou e falou, cara, vai para minha casa às 15 horas, todo dia eu vou te ajudar. E aí ele me deu George Orwell para ler, Frederic Fossati, Gabriel Garcia Marques, Victor Hugo. Ele me deu literaturas clássicas. Esse aqui foi o primeiro livro clássico que eu li na minha vida, sabe? Esse aqui é de dedicatória dele. Ele que me deu esse livro aqui há 7 anos atrás. E quando eu li esse livro, eu falei, cara, se eu tivesse lido esse livro aqui, para que eu fumaria maconha? Isso aqui é uma viagem de verdade, entendeu? Então, assim, poxa, a gente precisa ressignificar alguns valores que o crime plantou. Ali tem atitude, tem comprometimento na vida do jovem, do adolescente. Eu só preciso ajudá-lo a ressignificar. E esse professor fez isso por mim. Ele me levou no restaurante 5 estrelas e me ensinou a comer ali. O que servia cada talher, cada taça, o que bebia em cada taça. Como é que... Professor? É o Dr. Laurentio Unesco. Hoje ele está na Espanha, né? Ele serve na Universidade Adventista da Espanha lá, ele é doutor em teologia, doutor em música também. E assim, ele falava para mim, cara, teu discurso tem que ter patos, etos e logos, como diz Platão. Eu falei, cara, quem é Platão, né, irmão? Então, assim, imagina os mundos se cruzando. E aí ele falou, pô, tem que ter sentimento, tem que ter ética, tem que ter conteúdo, tem que tocar a vida das pessoas. Você não precisa morrer sendo quem você foi. Você pode ser quem você quiser, cara. Então, assim, de média 8, quando eu tirava um 8, ele falava, cara, você é medíocre. Né? Eu tirava um 9, ele falava assim, cara, você ainda é medíocre. Quando eu tirava 10, ele ainda me chamava de medíocre. Então, ele colocou os potenciais, ele viu o potencial por detrás de um egresso, de um ex, alguma coisa que a sociedade chama, ele viu alguém diferente. Ele falou, não, cara, de todo mundo que estava assim, eu vou fazer um parênteses. Pô, na Universidade Adventista lá da Argentina, a maioria condição, né? Eu estava com o filho Vlad Zubkov,
o filho do presidente da Ucrânia dá na minha sala. Então, eu tive uma oportunidade, por meio dessa venda de livros, no qual todos os agentes do socioeducativo, professores compraram esses livros nas minhas férias, que eu voltava sempre para passar um semestre lá, e eles compravam. Então, eu nunca deixei de ser sócio-educando, né? Todo mundo ali colaborou para eu voltar a pagar os meus estudos e me formar. Hoje eu tento devolver um pouco daquilo de maneira diferente. Eu não vou ser um militante arrogante, né? Até porque o mal se torna vencedor quando o oprimido se torna opressor. Então eu não vou sair daí gritando, berrando para as pessoas da massa social superior ou os ricos da sociedade que eles são culpados. Eu acredito que isso é um problema que esse discurso não resolve. O que eu acredito é no seguinte: estender uma ponte para que a sociedade conheça a realidade, desmistificar qual é o perfil do adolescente, do socioeducativo, que muitas vezes, até pela nossa militância, é desvirtuado, porque nós pegamos o pior caso do sistema e apresentamos para a sociedade, e o perfil não é do cara mãe, pai, traficante, abandonado e tal. Nós temos aí uma parte que é assim, mas a grande maioria, as mães são trabalhadoras, deram um bom exemplo, são da favela, são das comunidades, só que não tem aprendizagem, não tem educação de qualidade, e o crime abraça, e ele abraça forte. Então, preciso ser essa ponte, né, de diálogo entre esses lugares para a gente chegar num senso comum. Qual é? Meu amigo, não existe pessoa que não seja socioeducável. Não existe ser humano que não consiga superar. Eu superei, estou com 28 anos, faço 29 agora. Essa é uma história passada, mas que ainda faz parte da minha família, ainda dói bastante. Mas, olha, vou ser assim bem sincero, não sendo prepotente. Eu venci porque eu dei o meu melhor também, cara. Ninguém me deu esmola de nada, entendeu? Eu fui para a rua, fiz o meu corre. Agora, eu preciso fazer o adolescente entender que, poxa, a aprendizagem é uma oportunidade legítima. Ele precisa entender. Como é que eu faço ele entender? Eu preciso ser uma ponte, não um muro de diálogo. Né? Eu preciso ser aquele que abraça, não aquele que afasta. Né? Isso não é uma fala de sensível, essa é uma fala da realidade. Né? Então, eu acredito nisso. Eu estou impressionada, assim, eu quero agradecer mais uma vez, agradecer a presença da Cíntia, da Ana Maria, mas agradecer a sua presença aqui, porque nos traz, assim, para mim, uma grande responsabilidade nisso tudo e uma grande reflexão. Porque frases que você trouxe aqui faz com que mexa no íntimo de todos nós, né? A sensação de pertencimento, a sensação de que não existe só pessoas que não são educadas. Sim, todos nós podemos ser, sim, educados. Assim, eu quero assim, realmente expressar, sermos pontes, né? Isso é para esse tema específico, mas para todos os outros temas, eu acho que essa palavra que você trouxe é uma palavra que, nesse momento que nós estamos aí vivendo um Brasil polarizado, que a gente seja ponte, que a gente construa, não que a gente procure destruir. Eu quero, assim, registrar aqui meu agradecimento pela sua presença aqui, pela sua fala, me colocando inteiramente à disposição, porque naquele dia que eu tive no socioeducativo, eu nunca tinha pensado, eu confesso que eu tinha até medo de ir. E fiquei muito emocionada, tanto é que toda vez que eu falo me emociona, porque eu vi ali o brilho nos olhos daqueles jovens, o mesmo brilho de olhos dos meus sobrinhos, dos meus filhos. E vejo isso também que você falou, que precisamos dar oportunidade, sem também colocar esses dilemas que você trouxe, que muitas das vezes as pessoas se colocam, que é uma sociedade oprimindo a outra. Eu penso que o que você falou é o que eu exatamente penso. Exatamente acredito. Muito grata. E eu quero contar também, aproveitar aqui a presença da Cíntia, aproveitar a presença da Ana Maria, sua, e que você fez uma menção aqui ao trabalho da Cíntia, que os nossos socioeducativos ganharam um prêmio nacional por um trabalho, e é importante dizer que não competiram só com o sistema socioeducativo, competiram com jovens inteiros, e aí eu quero que você conte. A favela venceu, né? Hã? A favela venceu, né?
E assim, ganharam esse prêmio que foi assim, e aí mostra o talento que todos nós temos. Nós nascemos, Deus nos deu esse talento natural, né? E que a gente precisa simplesmente ter a oportunidade de ser abraçado. Todo mundo precisa de abraço. Todo mundo precisa desse abraço, todo mundo precisa dessa ponte, todos nós. Não tem condição financeira, todos nós. Mas esses jovens, como você disse aí, muitas das vezes o tráfico com aquela... Eu não gosto de trazer assim essa questão religiosa, mas muitas das vezes ele se faz do bom moço. Ele se faz da ovelha toda... aquela ovelha que falam, né? O lobo vestido de cordeiro. E muitas das vezes coloca os jovens que têm essa fragilidade, essa ânsia de querer ser alguém, ânsia de ter a sua autoestima, e levam esses jovens para esse caminho, como você diz. Então, é algo que a gente precisa, sim, refletir, e que a nossa sociedade toda precisa abraçar, não no sentido de passar a mão na cabeça, não no sentido de não coibir o que tem que ser coibido, mas no sentido de se responsabilizar. E aí vem também uma questão que, assim, eu quero que você fale, Cíntia, primeiro, depois eu vou trazer outras questões. E eu só queria falar uma coisa, antes de você falar, você traz essa boa notícia, mas eu quero fazer uma reflexão sobre esses dados que foram falados aqui de não acompanhamento da reincidência. Porque uma vez eu questionei isso e eu fiquei impressionada de a gente não ter esse acompanhamento da reincidência e tudo, e me falaram o seguinte, que era para ter a segurança do jovem, né, para ele não ser discriminado na sua vida e tudo, porque poderia ter marcado. E eu achei aquilo uma imprudência, assim, de tamanha, porque é importante a gente ter esses dados que vocês estão falando. Então, estou querendo aqui até a doutora Ana Maria, se ela puder falar também a respeito disso, e depois contar esse caso maravilhoso do nosso sócio educativo aqui de Brasília, eu agradeço. Olha, deputada, lá no Rio Grande do Sul tem um projeto que antecede muito aqui o do DF, da aprendizagem profissional, né, no socioeducativo, e lá a aprendizagem profissional ela é seguida, quando o jovem sai, né, o socioeducando sai, da política de egresso. Os índices de reincidência hoje são abaixo de 15%. Veja, o jovem faz a aprendizagem profissional dentro da unidade, e depois ele é acompanhado dentro da política de egresso, recebe uma bolsa para ele se qualificar ainda mais, estudar e tal. Isso aí é o sucesso da política. Então, a política de egresso, eu vejo hoje, dentro desse projeto que a gente toca nas unidades de internação do DF, quantos casos eu já sei de meninos que depois saíram, Teve um que foi o orador da turma. Eu vi o brilho dele no olhar, a família abraçando, eu tirei foto com ele, ele é quase um xodó. Não deu 2 meses, consegui um emprego para ele, depois de novo, como aprendiz em outra empresa, mas, infelizmente, a vida é difícil. Muitos meninos também, às vezes, têm outros problemas, por exemplo, até de saúde mental, né? Até coisas leves, mas como não tem acompanhamento do Estado, eles acabam também, enfim, descambando para a bebida, enfim, para a droga. Então, assim, essa questão da incompletude institucional, ela tem que ser levada a sério dentro do socioeducativo, sabe? O movimento da infância e adolescência como um todo, é claro, mas, assim, isso impacta, eu vejo lá nas unidades de internação, faltam psicotrópicos. Ora, o adolescente acabou de entrar, está passando por um período de abstinência. Ele precisa tomar medicamentos fortes, e isso é um medicamento que falta dentro da unidade com frequência. Isso impacta na ressocialização dele. Né? Então, assim, falta muito. Eu acho que os meninos, eu sempre falo na formatura deles, que eles só chegaram na unidade de internação porque o Estado faltou, porque eles não foram prioridade absoluta, como diz a Constituição. Né? Então, assim, é culpa do Estado, na maioria das vezes, sim. Né? O Estado, existe uma distância enorme entre o que está escrito, né, prescrito na Constituição, no Estatuto da Criança e Adolescente, e o que é vivenciado. Né? Esse distanciamento é que dá margem à trajetória infracional, né, ao abandono, à desproteção social, enfim, eu acho que, eu sempre falo isso, quem chegou na unidade de internação é porque não foi prioridade absoluta como Estado, pelo Estado, porque o Estado contraria a Constituição, o artigo 227 da Constituição, diuturnamente, né. Cíntia? Do nosso prêmio, nós nos inscrevemos para o concurso de redação da Defensoria Pública da União,
E aí foi um trabalho coletivo, onde eu quero aqui, Paula, a oportunidade para agradecer a todos os meus colegas, aos professores, que eles abraçaram, vestiram a camisa, e nós conseguimos ter o êxito que foi a vitória. Nós ganhamos R$10 mil para a nossa escola, que nós vamos investir com... Todo o Brasil, né? Todo o Brasil. Nós concorremos com todo o Brasil e fomos tinham várias premiações, né? Nós ganhamos também como segundo lugar na melhor redação e ganhamos como maior mobilização, que foi o prêmio máximo dos R$10 mil, que nós fizemos uma reunião com os adolescentes, uma assembleia, eles vão decidir como nós vamos utilizar esse prêmio na nossa escola. E aí, eu ouvi do Jeconias falando a respeito da vestimenta. Nós levamos 3 adolescentes para receber esse prêmio lá no Memorial JK, foi a cerimônia de entrega, né? E aí eu falei, eu quero que eles estejam vestidos de terno e gravata. Eu quero que eles cheguem lá empoderados, bonitos, arrumados. E aí eles, professora, a gente nunca vestiu isso. Aí consegui um parceiro na cidade. Consegui aqui o Recanto das Noivas, até agradeço se estiverem vendo, e nós levamos os adolescentes lá, eles provaram o terno, a gravata, o sapato, e, gente, a alegria que esses meninos ficaram, quando eles colocaram um terno e um sapato social. Aí eu falei, é assim que vocês vão ficar, é assim que vocês vão se vestir daqui para frente, quando vocês saírem da unidade. E eu achei aquilo emocionante, foi assim, lindo, e lá no Memorial JK, eles estavam juntos, misturados com todos os outros ali. Eles se sentiram pertencentes, foram ao palco receber o prêmio. Então, eu acho que isso, Paula, é fundamental. A autoestima, a família vendo o filho de terno e gravata recebendo um prêmio, isso não tem preço. E eles ganharam também o prêmio de cinema, né, Cíntia? Ganhamos também, nós fizemos um vídeo, Palavras em Liberdade, do professor Rodrigo, que é um professor da nossa unidade, é um professor nota 10, que sempre... A nossa equipe é ótima, né? Eu não tenho palavras para agradecer o trabalho da minha equipe, são pessoas que compram mesmo a ideia, sem eles eu não conseguiria fazer nada, então já mando um abraço, que eu tenho certeza que eles estão participando da live, estão assistindo. Um abraço para todos do socioeducativo, né? Eu vejo que os outros supervisores, os professores estão aí na luta. A nossa líder aí, que é a Mariana Almada, que é uma pessoa que veio para a socioeducação para somar. A Dani, que também saiu. Nós sempre tivemos muita sorte com as pessoas que estavam na gestão da socioeducação. Demontier nem se fala, né? Da gratidão que nós temos por ele. E o meu diretor da unidade, que é o Luciano, que ele embarca comigo. Eu falo, Luciano, você é só você mesmo, porque quando nós fomos levar para vestir o terno, pensa, experimentar o terno, nós tivemos que tirar os meninos da unidade, não é simples assim, você, vou ali experimentar, quem sabe, né, Jeconias, sabe que não é tão simples assim. Então, várias críticas, para quê? Para que menino vai de terno? Vai com a roupa mesmo que já tem, então... Não, eu quero terno. E aí o Luciano comprou a ideia comigo, como várias outras que ele compra, né? E eu agradeço por estar numa unidade em que as pessoas vestem a camisa e compram comigo a ideia. Muito obrigada. O trabalho de união. Eu quero aproveitar, não tem muito a ver com o tema, mas eu quero também aproveitar e reconhecer toda a minha equipe, porque eu vejo assim que eu tenho realizado, eu tenho realizado, não, nós temos realizado, nós temos falando assim de nosso mandato, né? E eu sinto que a minha equipe está falando emocionada aqui. Nossa equipe é uma equipe assim também que comprou o nosso mandato e que a gente tem realizado um trabalho e queremos cada vez mais representar essa sociedade. Então, também quero aproveitar essa oportunidade de estar agradecendo a sua equipe, quero agradecer a nossa equipe aqui, de a gente continuar fazendo esse trabalho e saber que nós temos uma responsabilidade com esses jovens. Então, eu sei que tem alguns aqui nos escutando, saber que a gente tem que trazer essa possibilidade desses jovens estarem inseridos no mercado de trabalho, terem mais dignidade e que a gente possa auxiliar eles conseguirem ter essa visibilidade que todos nós precisamos e queremos. Doutora Ana Maria, eu queria que você explicasse um pouco a respeito do seu projeto, assim, didaticamente, como que é para as pessoas entenderem, e também, se a gente pudesse, a gente já está com quase 1h20 de live, olha como é rápido, e tanto assunto, né? E
E, assim, nós estamos aqui com 645 pessoas nos vendo ao vivo e vão ficar vendo mais, porque nós estamos aí com 2 canais. Mas, assim, além de que eu queria falar desse trabalho, uma das coisas, assim, que eu observei e que eu sei que é uma realidade, mas que me deu, assim, me dá um frio no coração quando eu vejo aquelas esculturas de papel. Aquelas esculturas de papel que todos os meninos passam de um para o outro e que os professores compram os papéis, porque não tem nem dinheiro para papel, né, Cíntia? É passado o ensinamento um pelo outro. Eu fico, assim, com o coração apertado, porque a gente precisa não só ensinar a escultura de papel para os nossos jovens, a gente precisa realmente fazer com que eles saiam de lá com uma oportunidade de grandes aprendizados. E nós sabemos que tem algumas dificuldades até da própria sociedade, e como foi falado aqui, muitas das vezes pensam que a forma de repressão é a melhor forma. E isso com esse pensamento, muitas das vezes, não facilita o aprendizado de algumas profissões, né? Então, gostaria que a senhora explicasse isso para nós. Antes da senhora entrar, a gente até falava um pouco sobre isso, né? Sobre essa cultura do castigo, né? A gente precisa se livrar disso na nossa educação, né? E dar outra cultura, né? A cultura da autoestima, do bem-querer, né? Da solidariedade. Eu sei que, né, nem tudo são flores, eu não estou aqui, né, romantizando o dia a dia da unidade, mas, assim, existe essa cultura opressora muito forte, e eu acho que falta também, eu vou contar uma coisa engraçada aqui para vocês, assim que começou o projeto, e eu queria só abrir um parênteses para agradecer nossos parceiros, né, todos os nossos parceiros, mas, sobretudo, o Senai e o Senac, que são as entidades, né, que ministram a aprendizagem profissional dentro das unidades de internação, né, o Senai foi a primeira entidade que entrou com a gente, em Santa Maria e Recanto das Emas, e hoje o Senac, que está conosco em Braslândia, Planaltina e São Sebastião, né, então é um trabalho fantástico que eles fazem, né, realmente de transformação social muito grande. Então, vou deixar o meu agradecimento aqui. Mas quando o Senai uma vez falou assim, doutora Ana, tem fulano faltando. Eu falei, mas como que falta dentro da unidade de internação? Se o menino está, né, tá preso, enfim, como é que ele falta aula, né? Eu fui tentar, aí comecei a entender o universo da socioeducação, né? Não, falta aula porque ele finge que ele não quer ir, vai para a enfermaria, está passando mal, que não sei o que e tal. Eu falei, sim, tá. O que eu acho que falta um pouco hoje, a gente faz aprendizagem profissional, mas eu acho que há a falta de integração dentro da unidade. Então, assim, eu vejo muito nosso projeto de aprendizagem profissional, eu acompanho muito de perto, né? E vejo até as falas das entidades profissionalizantes, né? A aprendizagem profissional sozinha não faz milagre. A educação, ela faz quase milagre, mas dentro da unidade de internação é mais complicado. Eles não dialogam. Então, a aprendizagem profissional não dialoga com a educação, que não dialoga, muitas vezes, dialoga, mas não tantas vezes com o sócio-psicopedagógico. Então, as políticas dentro da unidade, elas ficam um pouco segmentadas, elas não são harmônicas, não conversam entre si. Então, eu acho que é um ponto que é importante na ressocialização do jovem, né? Todo mundo conversar, né, na unidade, as políticas conversarem entre si, os profissionais conversarem entre si, sempre focando aí na ressocialização do jovem. Ver o jovem na inteireza, não é só o jovem, é aluno na escola. Hoje ele se portou assim na escola. Aí, como ele está na aprendizagem? Agora, como ele está no sócio-psicopedagógico, entende? Assim, falta uma integração. Com relação a essa questão que a senhora colocou, eu já falei da falta de estrutura, da falta de investimento. O Ministério Público, até conversei com a senhora naquela ocasião da MP 905, a Cíntia estava lá, nós destinamos laboratórios de informática para todas as unidades de internação do DF, todas têm hoje, né, até a feminina foi contemplada recentemente, para poder profissionalizar, qualificar e incluir digitalmente, porque hoje, sem inclusão digital, quem você é na sociedade, né? Assim, muito difícil. Então, assim, eu acho que o Estado precisa investir mais, os meninos precisam ter mais investimento na saúde mental, na saúde bucal, na dermatologia também, que são as grandes demandas da unidade de internação. Eu queria fazer aqui, pegar um ganchinho na fala da Cíntia e também fazer um registro para o Luciano e para o Cláudio lá em Planaltina, que são realmente, assim,
guerreiros, assim, são quase pais dos meninos, né? Às vezes eu falo assim, eu arrumei a consulta para o menino, ele corre para levar o menino para a consulta, né? Então, assim, eu acho lindo, acho que o trabalho na socioeducação ele tem que ser feito assim, com emoção, com amor, com dedicação, e tem que acreditar nos meninos. Se você não acreditar naquilo que você faz, aquilo ali, o seu trabalho não é nada. Quando a gente não acredita no que a gente faz nada. Né? Então, mexer com o ser humano, trabalhar com ressignificação, com recuperação, com ressocialização, qualquer palavra que você queira empregar para esses meninos, com transformação, requer, sobretudo, amor. Sobretudo, colocar suas convicções, no mínimo, colocar suas convicções pessoais de lado e falar assim, eu vou fazer esse meu trabalho, né? Vou buscar a ressocialização, vou acreditar nesse menino, vou dar o meu melhor. Né? Então, acho que quando eu me deparo com isso na minha profissão, muitas vezes, de ter minha convicção pessoal em relação a um caso, falar assim, não, eu vou botar minha convicção de lado e vou fazer o que eu acho que tem que ser feito, né? Eu falo pessoal mesmo, né? Não é convicção profissional, veja, né? Que a gente tem a nossa história, a nossa bagagem, nossas cargas ideológicas, entendeu? Então, assim, isso é importante no socioeducativo. Eu acho que quando a gente sair do senso comum e se dedicar àquele ser humano que está ali, clamando por uma oportunidade de ser alguém, de ser um cidadão praticante, né? Porque cidadão não praticante está cheio aí no mundo, né? Então, acho que esse é o meu recado aí. Queria agradecer a todos os diretores das unidades de internação também do DF, porque são bem pacientes comigo. Eu cobro bastante deles aí, mas eu sempre visando o bem dos adolescentes, né? Vi aqui o Jaime da Unidade de São Sebastião, que é um profissional incrível também aqui. Queria fazer, então, o meu agradecimento, deixar aqui o meu reconhecimento também, né, a todos eles, porque eu sei que não é fácil tocar uma unidade de internação. Deixa eu, antes de passar a palavra para você, Jeconias, eu quero que, nós já estamos com 1h20, então a gente está para concluir aqui, não entendemos, mas eu, na realidade, teria muitas outras coisas para conversar com vocês, e quero, assim, dizer que eu acredito que nós temos que fazer exigir como sociedade que a gente coloque um artigo, que é o 127, um artigo da nossa Constituição Federal que fala sobre criança e adolescente, que é uma responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. É algo que é importante e fala sobre o único lugar que na Constituição Federal nós temos a prioridade absoluta. Quando nós falamos das nossas crianças e adolescentes e prioridade absoluta, nós estamos falando de todos os setores, não só simplesmente da educação, mas nós estamos falando de saneamento básico, nós estamos falando de nutrição, porque quando a gente fala de muitas crianças, como que muitos jovens, muitas mães que muitas vezes engravidam e não têm a nutrição adequada, a gente sabe que a nutrição, ela tem uma influência no intelecto, então nós temos que fazer com que as nossas crianças do nosso Brasil, elas tenham igualdade de oportunidade desde o ventre. E nós temos lá na Câmara uma comissão, que é a comissão externa, do qual eu sou coordenadora, que o pilar de sustentação dela é esse artigo 127, o artigo da Constituição Federal. Ali, nós temos ali dentro desse artigo, que é a mola mestre, nós temos o ECA, nós temos o marco legal e todos os outros, mas aquele artigo já fala tudo. Então, eu quero me colocar inteiramente à disposição da Cíntia, a senhora, a doutora Ana, a você, para que a gente possa trabalhar junto, e o que eu peço é que demande. Eu sou hoje uma servidora pública, estou aí com mais praticamente 2 anos e meio, e eu estou para servir a sociedade. Então, eu quero que vocês saibam que vocês têm ali demandas, que vocês possam demandar o que for da nossa equipe aqui. Esse mandato é nosso, o mandato é de vocês também, é de vocês esse mandato. Então, assim, o que a gente puder fazer para que a gente possa melhorar a nossa legislação, fazer a cobrança, tanto aqui no Distrito Federal quanto na cobrança de todos os estados. Eu sou uma deputada federal, então eu não posso muito, meu campo de atuação é mais âmbito federal, mas que a gente possa trazer esse protagonismo para as nossas crianças, porque, como foi falado, precisamos agir com os sócios educandos, mas o ideal é que não tivéssemos. Os mesmos jovens, eu falo isso sempre, as nossas crianças não são diferentes das crianças alemãs, não são diferentes das crianças francesas, todas as nossas crianças são iguais. A única coisa é que as crianças alemãs e francesas, a grande maioria tem um livro na mão.
E nós, pela nossa condição de oportunidade, muitas vezes tem uma faca na mão. Então, isso é falta do Estado, como a senhora disse, Ana Maria. E nós precisamos unir todas essas forças para que a gente possa evitar as nossas crianças entrarem no socioeducativo. Precisamos auxiliar os que estão, mas precisamos minimizar para que eles não entrem. E é isso que eu acredito. Então, eu quero imensamente agradecer a presença de cada um dos senhores. Eu vou passar a palavra para os senhores fazerem as considerações finais. Olha, eu quero dizer assim que eu vou deixar novamente o Neto aqui sendo o último a falar, porque para dar preferência para as mulheres, né, que é bom também, e dizer assim que eu recebi um monte de mensagem aqui no meu WhatsApp dizendo que ficaram emocionada, minha equipe chorou. Então, assim, é importante que a gente se coloque, sim, no lugar de emoção, para que a gente possa sair do senso comum, mas que a gente arregace a manga e auxilie. Auxilie. Auxilia não deixar as nossas crianças entrarem e auxilie o que estão para que eles não possam voltarem. Cíntia, minha amiga, a palavra está contigo. Oi, minha amiga, muito obrigada por essa oportunidade. Você falou da lembrancinha do desenho que os meninos fazem, eu tenho aqui, esse aqui que você fala. Deixa eu falar, eles fazem para as pessoas conhecerem, vê se você consegue focar, Cíntia, para que eles... Tudo isso é feito de papel, e eles fazem isso, todos os tipos de, vamos supor, cisne, coisas grandes, eles fazem tudo. A casa está cheia, viu? Aqui você mostrar para as pessoas. É interessante esse trabalho. E o que eu quero dizer, assim, que foi muito triste para mim também, assim, é que eu vi 3 jovens numa cela extremamente limpa, com roupas branquíssimas, com chinelo havaiano mais branco do que a gente compra na loja, sentados, fazendo essas esculturas. Presos. Eu não sei qual é o crime que eles fizeram e nem quero saber. Mas nós não podemos aceitar isso. E é isso que eu quero chamar a atenção da população. Nós não podemos deixar esses jovens entrarem. E é por isso que eu trago a questão da prevenção. Para que a gente saia do senso comum. Eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém, porque eu sei que muitas das vezes esses jovens fazem barbaridades. A Cíntia mesmo falou, tem jovens aqui que eu também não quero saber quem são. Porque nós precisamos fazer com que eles não façam essas coisas. Então, muito grata por essa live. Cíntia. Paula, eu quero te agradecer imensamente por estar levantando essa bandeira mesmo. Eu vejo que você comprou essa ideia. Desde o primeiro dia que eu te conheci, que eu te vi na unidade de internação de Planaltina, eu fiquei maravilhada, porque eu falei, gente, eu vi que você estava emocionada por estar ali, que você tinha amor, porque muitas pessoas têm medo, têm receio, têm N sentimentos, e o que você demonstrou naquele dia foi o amor. E eu me sentia meio que só ali lutando e tentando esse sentimento que você está de dizer, eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém, eu não estou dizendo que eles não devem pagar pelo ato que eles cometeram, nada disso, mas eu acredito que nós temos que nos unir, e isso que você está fazendo já ajuda muito, nos ajuda muito a divulgar, a tirar esse estigma que a sociedade tem, porque para a sociedade, cava-se uma vala, joga todo mundo dentro, taca areia e acaba com esses meninos. Porque muitos pensam assim, brigam pela redução da maioridade penal, não é isso que vai resolver o nosso problema. Não é isso que vai resolver o problema desses adolescentes. Então, é uma situação muito maior, é a família, como tudo foi falado, é oportunidade, é todo um laço, é um elo de políticas públicas que a gente precisa buscar juntos. A sociedade precisa dar as mãos para olhar para esses meninos com um olhar de ajuda. Vamos tirá-lo dessa situação? Nós somos o elo forte, nós conseguimos vencer, nós estamos à frente. E por que a gente não está conseguindo tirar esses meninos desse contexto?
Onde nós estamos errando? O que nós precisamos ser mais incisivos? Então, eu agradeço essa oportunidade, amo falar de socioeducação, porque eu amo o que eu faço, e quando a gente faz com amor, como a doutora Ana falou, a gente faz muito melhor. Te agradeço imensamente, Paula, e estou à disposição para esse tema da socioeducação, porque é o que eu me encontrei dentro da minha profissão. Muito grata, Cíntia. Ana Maria, doutora Ana Maria. Também agradeço, deputada, a oportunidade do Ministério Público também estar apresentando um outro lado do seu trabalho, né? A gente tem um trabalho mais, assim, né, de investigativo, né, inquisitório, contra empresas, então é um outro lado do trabalho do Ministério Público do Trabalho, que é muito humano, muito lindo. Eu queria agradecer também, assim, a oportunidade de estar dividindo espaço com a Cíntia, né, que é uma referência na socioeducação. Com Jeconias nem se fala, que assim, é realmente uma pessoa com quem eu adoro trocar, né, figurinhas, com quem eu divido dilemas, né? Peço para ir lá conversar com o menino. Jeconias, vai lá domingo conversar com o menino, por favor, convencer o menino, né, a se portar na turma, ou a não largar a aprendizagem. O Jeconias vai, me dá retorno. Ana, estou aqui com ele, né? Então, assim, eu agradeço a oportunidade de ter conhecido pessoas tão incríveis dentro da socioeducação, né? Assim, pessoas guerreiras, lutadoras. E o que eu acho, assim, eu hoje, dentro das unidades de internação, eu vejo fora tudo que a gente falou de investimento nas unidades de internação, na socioeducação, o quanto o meio aberto precisa ser fortalecido, né? Os meninos ainda que estão numa primeira etapa, cumprindo a medida em meio aberto, liberdade assistida ou de prestação de serviço à comunidade, o quanto eles precisam de oportunidades ali, naquele momento, né? Assim, de realmente serem abraçados pelo Estado ou ingressarem numa aprendizagem profissional para que eles não se tornem o interno de amanhã, e aí depois a gente sabe que vem, né, a penitenciária, os caminhos. Então, acho que meu recado fica aqui realmente de que há uma necessidade muito grande do Estado investir, não é em construção de unidade, não é isso, né? É na proteção social das famílias vulneráveis, quando o menino pratica o primeiro ato infracional, é ali no meio aberto, né? Tratando a família toda, o adolescente, a família. Então, acho que o Estado realmente precisa despertar para essa realidade, né? O socioeducativo precisa de investimento. Realmente, assim, eu fico com dor no coração, sem nenhuma demagogia e nenhuma pieguice, quando eu vejo que não tem um laboratório de informática, ou uma oficina de costura, não tem máquina, não tem nada, assim, né? Então, assim, eu sei que os diretores ali tiram leite de pedra, na verdade, né? E eu fico pensando assim, que bom que eu pude aparecer no momento que a gente pôde fazer levar tanta coisa para o socioeducativo, né? Eu falo de investimento mesmo, né? De data show, de computador, de mesa. Não estou fazendo propaganda do Ministério Público do Trabalho, não. Estou falando que falta o básico, né? E essa questão da saúde dos meninos me incomoda muito. Saúde mental, saúde bucal me incomoda bastante, né? O próximo acordo que eu estou em vias de fazer é com o hospital para poder tentar levar um pouco de saúde para esses meninos. Então, assim, eu queria deixar aqui, dizer que, assim, às vezes eu sou dura, eu sou crítica, todo mundo já me conhece, mas que eu tenho um amor enorme pelo socioeducativo. Acho que é uma matéria muito desafiadora, muito instigante, que merece realmente um olhar humano, um olhar sensível, e até a dureza e o tom crítico fazem parte da melhoria do sistema. Então, obrigada, deputada, parabéns pelo seu trabalho, que a senhora possa contribuir nessa seara do socioeducativo, que o DF precisa desse apoio. Obrigada. Eu que agradeço, e acho que é importante a senhora ser dura, sim. Acho importante que isso também traz para aí uma responsabilidade para a sociedade dessa situação toda, e a senhora pode contar comigo, que eu puder auxiliar a ser dura. Eu estou aqui chorando, mas eu sou dura também, viu? Então, assim, pode deixar que eu acene embaixo, tá? Para a gente poder reforçar esse caldo aí, tá? E aí, meu amigo? Bom, gente, eu só agradeço, né? E, doutora Ana, a maior prova de empatia do ser humano é quando ele diz a verdade para o outro, né? Eu acreditei muitas mentiras desde a minha adolescência, né? Mas sempre teve alguém que ali era capaz de falar a verdade. A verdade dói, né? A gente tem que se despir do ego muitas vezes para poder ouvir a verdade, né? E se a gente tivesse isso, as nossas instituições se tratarem dessa maneira, a gente vai conseguir colocar o bem comum, né, da primeira infância, principalmente da prevenção, porque eu creio muito, viu, deputada Paula,
muito mesmo. Eu tenho um clube do livro aqui dos ex-detentos, dos egressos, que são já 16, nós lemos livros e palestramos em escolas, vamos nas unidades de socioeducação. Agradeço a doutora Ana também, porque esse clube nós montamos o Página Virada, que é um projeto mesmo, é uma estrutura, né, de projeto que prevê a leitura dentro dos presídios, dentro das unidades socioeducativas, e quem executa esse projeto, que foi aí uma militância, uma luta da doutora Ana aí, junto com a ADRA, a qual pertenço hoje, para implementar esse projeto, foi financiado pelo Ministério Público do Trabalho, e hoje a gente está ali atuando na Unire, ali, né, junto com 60 sócio-educandos, e são ex-sócio-educandos que voltam para falar do que a leitura está fazendo na vida deles. Então, eu acredito, quero encerrar aqui agradecendo a deputada, a Cíntia pelo trabalho dela, por estar representando aqui o sistema socioeducativo, e tanta gente que, mesmo eu não estando vinculado às medidas, me ajudaram, né? Eu gosto de pintar esse quadro dos bons, que é grande maioria. Os bons são maioria, entendeu? No socioeducativo. Os ruins, eles, sabe, né? Que os cães ladram, mas a carruagem vai passar, meu irmão. Então, assim, eu aprendi isso na vida, cara, assim, com os bons. Então, deixa eu exaltar os bons, né? E a Cíntia representa eles aqui, tantos que compraram os meus livros, me ajudaram a acreditar, né? Eu me lembro uma vez uma frase que teve assim... Qual que é seu livro? Pode falar para que as pessoas... Você escreveu um livro? Não, o livro, o Página Virada, ele é um projeto que leva a leitura por meio de leituras clássicas, né? E o livro preferido do Clube do Livro, do egresso, é Os Miseráveis, de Victor Hugo. Então, é uma leitura de 5 meses ali, dividida em um plano de leitura e tudo, com debates e rodas de conversa que trazem assim, um debate bem preciso sobre o que é o crime, o que é o mundo, o que é a miséria, né? Então, é isso. Mas, assim, resumindo, gente, sem alguém acreditar, ninguém vence sozinho, né? Então, eu queria agradecer a todas as pessoas que colaboraram comigo. Eu ouvi uma vez assim, cara, tu tá vendendo livro, ó, estelionato é crime, né? Eu cheguei a ouvir isso de servidor também, né? Pô, tu tá aqui de 6 meses, tu tá estudando mesmo, né? Eu já ouvi isso, mas é uma pessoa dentre 1000 que colaboraram. Então, assim, o socioeducativo funciona, mas infelizmente não porque tem uma estrutura, mas pelo esforço pessoal de muitos profissionais, sabe? Pessoal, que rasgam no peito ali e com a coragem, né? Então, encerrando, eu acredito muito na transformação, na mudança do ser humano. Para baixo que eu vou fazer uma votação, agora que nós estamos com votação, mas pode continuar. Tá bom. Eu acredito muito na mudança do ser humano para melhor, por meio de oportunidades, né? Eu já ouvi muitos discursos de pessoas que nunca colaboraram, sabe? Não fazem nada pela causa, pelas pessoas, são as primeiras a criticarem, né? A sociedade, primeiro a sociedade, ela precisa entender que o perdão é uma ponte sobre a qual todos vamos precisar passar um dia. E se a sociedade não dialogar esse perdão, infelizmente, é impossível falar de socioeducação ser uma sociedade que abraça depois. Entende? Então, eu preciso que a sociedade olha, poxa, quero Jeconias lá com 70 quilos, e o jeito que falava que era, e o problema que era, entendeu? Entende? E hoje, como é? Eu mesmo, não, muitas vezes eu olho assim, eu sou grato. Não porque aconteceu um milagre somente, mas porque esse milagre foi muita gente envolvida, muita gente que acreditou. Então, assim, se a sociedade puder olhar, falar assim, sem distinção, eu não sou um cara vitimista, e falar assim, eu vou contar meus crimes aqui. Cara, quem viveu a realidade sabe, eu não era um menininho que fica levando droga, isso eu fui quando era menino, moleque. A coisa cresceu, tomou uma proporção maior, né? A reincidência, mais de 26 passagens pela delegacia de polícia, 11 passagens pela DCA2, 5 passagens pela DCA1. Então, assim, eu não tenho um histórico simples, mas que hoje mudou, porque pessoas tiveram coragem de investir
e me ensinaram, sobretudo, com ações muito simples, que eu precisava entender e eu precisava lutar. Independentemente se eu tinha oportunidade ou não, eu precisava lutar. Então, eu só peguei aquilo que eu fazia para o crime e comecei a fazer para a educação, para o trabalho, para a família. E hoje eu tenho minha mãe, temos ainda meu irmão envolvido nisso aí, mas nós estamos lutando ainda, sabe? Eu quero dizer que se a gente ficar só investindo na socioeducação, só investindo só reagindo ao problema, nós vamos ter poucos Jeconias, poucos Emerson Francos, poucos Joemis da vida, poucos. Eu tenho brothers do clube, são vários, mas são poucos dentro do mundo de sonhos que se perdem atrás das grades e atrás das drogas, entende? Então, assim, eu odeio o crime, eu odeio preso, eu odeio tudo essa vida, eu odeio o preso, por quê? É preciso matar o criminoso, né, e salvar o homem que tem lá, mas ele precisa entender, e eu preciso ser essa ponte de diálogo com ele. Então, a sociedade, além de perdoar, ela precisa mostrar o que é cidadania. As famílias precisam se fortalecer. O Estado tem que olhar para a família, tem que olhar para a criança, tem que olhar para a educação de maneira bem, bem especial. E nós que já passamos por isso, eu deixo esse registro aqui, nós vamos viver uma vida lutando contra aquilo que a gente foi. Não é uma utopia dizer assim, nossa, está bonitinho hoje, todo na Mary Kay, né? Todo perfumado aí, de terno, gravado. Não é isso, né? As coisas mudaram, mas eu ainda enfrento leões todos os dias. Ainda sou dependente químico, né? Eu luto contra as drogas todos os dias. Eu venci hoje. O sol se pôs, amanhã é outro dia. E eu vou lutar de novo, entende? Por isso eu encerro dizendo, é preciso fortalecer políticas para o egresso do sistema socioeducativo, para o egresso do sistema penitenciário, porque nós não podemos investir tanto dinheiro, como foi dito aqui, para entregar um monstro para a sociedade. Já que a gente está investindo tanto dinheiro só se educando e no preso, a gente precisa, de uma maneira, ofertar para ele uma estrutura melhor, para que ele volte para a sociedade como cidadão de direito, trabalhador, contribuinte, de opinião, e que não fale aquilo que ouviu, mas fale aquilo que está no coração, que é do seu dia, do seu cotidiano, né? Então, obrigado aí todo mundo. Doutora Ana sabe, né? Tamo junto. A Cíntia aí, a deputada Paula, obrigado aí todo mundo que está assistindo também. Vamos acreditar, porque tudo pode mudar. Que Deus te abençoe e que te ilumine sempre. Eu sinto que Deus manda as pessoas e nós temos algumas missões. E a sua missão é trazer essa esperança, tanto para os jovens e para nós aqui, uma sensibilidade, uma visão com muita maturidade. Sem ideologia, eu não vi em nenhum momento a sua fala vitimismo, nenhum momento trazendo ideologia, mas trazendo a responsabilidade com uma maturidade. Que Deus te abençoe e que sempre te ilumine e guarde esse coração e essa mente nesse caminho. E grata, e que Deus abençoe a senhora, doutora Ana Maria, que Deus abençoe a senhora, professora Cíntia, e que abençoe a todo o nosso Brasil, para que a gente possa, nesse momento de crise, ter mais sensibilidade e mostrar que nós estamos aqui nesse mundão que Deus nos deu de presente, mas somos todos irmãos, e que a gente precisa realmente minimizar um pouco o sofrimento do outro, para que a gente possa ter uma sociedade com mais igualdade de condições. É muito importante isso, dar oportunidade para as pessoas. E nós estamos aqui para aquelas pessoas que falam, naquela minha época eu não precisei disso, eu não entrei no crime, saber que nós estamos num momento totalmente diferente, que a internet está aí, muitas das vezes faz uma pressão social para os nossos jovens, e o que acontece hoje, muitas dessas comunidades, e eu quero deixar claro que a grande maioria, a gente sabe que está no socioeducativo, são pessoas que realmente não têm uma condição econômica, financeira razoável, mas existem, sim, pessoas no socioeducativo com padrão de educação, economicamente também. É importante a gente colocar isso para não achar que todo socioeducativo veio da comunidade, não. E como disse aqui,
A comunidade, 90% da população, ela é uma população honesta, trabalhadora. Só que muitas das vezes gritam menos, né? Falam menos e trabalham mais, e que eu acredito nisso. As pessoas que realmente trabalham, elas trabalham mais em silêncio. Mas precisamos nos unir, mesmo no silêncio, para que a gente possa trazer e brilhar a dignidade de todos. Muito grata pela oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você novamente, que eu quero anotar essa frase. Como que é que o ladrão, a pessoa fala para um menino de 11 anos, você é um jovem? É que a escola diz que você é um menino levado, em caso você não é ouvido, mas na esquina, no tráfico de drogas, você é moleque doido, sujeito homem, né? Essa é a frase. Sujeito homem, isso aí empodera de maneira impressionante. Moleque doido, ou seja, o cara de atitude, sujeito homem, o cara de responsabilidade. Traduzindo aí para o nosso Brasil afora, porque às vezes em outro estado é até uma outra fala, né? O crime tem outra tratativa aí. Mas é o mesmo sentido, deputado. Que Deus te abençoe. Amém. Gente, eu vou grata pela presença de vocês. Tchau, fiquem com Deus, viu? Tchau, doutora Ana Maria. Tchau, Cíntia. Tchau, Gecônias Neto. Gente, que live maravilhosa. Eu quero agradecer a presença de quase 700 pessoas nos vendo ao vivo. Peço desculpa pela minha emoção, mas é algo que eu vejo que é importante as pessoas conhecerem o sistema socioeducativo, entrarem lá, ver como que pode... Foi uma pergunta que eu esqueci de fazer, mas eu quero começar... vou depois deixar aqui. Como é que pode visitar? Eu acredito que tenha, sim, horário de visita, para que as pessoas possam conhecer. Quem está nos escutando aqui, que trabalha, que tem alguma empresa... Procure entrar em contato aqui no Distrito Federal, na sua secretaria, depende de onde está o socioeducativo. Aqui em Brasília, o socioeducativo está na Secretaria de Justiça, mas um tempo atrás nós tínhamos uma secretaria que era da criança e do adolescente, que contemplava essa. Procura saber, quem sabe você pode fazer um convênio com o sistema socioeducativo para que dê oportunidade desses jovens já estarem trabalhando, e que esses jovens, nossos jovens, sejam jovens cheio de energia, e saber, sim, que você é um homem cidadão, como foi, sujeito homem, moleque doido, mas não, nossa sociedade, esses meninos são meninos brilhantes, e que Deus abençoe essa nossa juventude, e abençoe a nós, humanos, homens, mulheres, adultos, que estamos aqui, tendo oportunidade de fazer a transformação na nossa vida, a oportunidade de fazer transformação, cada um no seu lugar, fazer a transformação na vida dos outros. É muito importante que a gente saiba que somos corresponsáveis por tudo isso. Responsáveis pelas coisas boas, mas responsáveis, infelizmente, também pelas coisas não tão boas. Então, eu convido a todos para que conheçam mais o socioeducativo e que a gente possa trazer esses jovens brilhantes que nós temos para que eles sejam sujeitos homens nesse Brasil que Deus abençoou. Uma boa noite e até amanhã. Fiquem com Deus.